trazer as suas crianças até Jesus, aquele homem vem correndo até Jesus, se atira aos pés de Jesus. E quando ele recebe a atenção de Jesus, aquele homem pergunta. Ele não pede uma cura, ele não pede libertação, ele faz uma pergunta para Jesus. E ele diz: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, finalmente, alguém no Evangelho de Marcos faz a pergunta essencial a Jesus. Faz a pergunta mais fundamental de todas. O que é preciso fazer para ser salvo? E essa é uma pergunta que pode fazer com que Cristo revele quem Ele é, revele ser o Messias e para o que Ele veio ao mundo. Não é alguém somente correndo atrás de mais uma cura, de libertação. Ele quer saber o que fazer para ser salvo. E a sua pressa e a sua submissão, demonstrada por se atirar aos pés de Jesus, demonstram um desejo genuíno do coração dele, de se tornar um discípulo, de seguir Jesus e ser salvo. Mas tem um porém aqui. Ele desejava fazer isso de acordo com as suas próprias regras. E não entender o que Jesus está falando, Jesus responde com uma pergunta para ele. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Se nós não entendemos o que está acontecendo aqui, parece que a pergunta de Jesus e a resposta dele não tem nada a ver com o que o homem está falando, mas tem tudo a ver. Jesus está querendo fazer com que aquele homem veja que não há bondade nele, que jamais haverá, que somente um é bom, somente Deus. Jesus estava então desafiando a noção de bondade daquele homem, demonstrando que em comparação a Deus, o único que é realmente bom, ele não era nem um pouco bom. Não chegava nem aos pés de ser bom. E então, digno da vida eterna. É isso que Jesus está tentando fazer com que ele perceba aqui. Então, a resposta inicial de Jesus serve para provocar uma reflexão naquele homem. Será que eu sou bom de verdade? Ou eu estou metendo os pés pelas mãos aqui? E fazer com que aquele homem percebesse o seu erro. Então, o mestre prossegue e responde à pergunta do homem rico com a segunda parte dos 10 mandamentos. A parte que envolve o nosso relacionamento uns com os outros. Ele diz, você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Você conhece lá de Êxodo 20, os 10 mandamentos. E talvez você ache estranho, por que Jesus incluiu aqui não defraude ninguém em vez de não cobice? Bom, Jesus não incluiu não cobice porque aquele homem era rico, como nós bem sabemos. E o que ele estava fazendo então era aplicar o 10º mandamento, não cobice, ao utilizar Deuteronômio 24:14, que ordena não tirar vantagem financeira de ninguém. Vocês sabiam que há um mandamento na Escritura que nos ordena não tirar vantagem financeira de ninguém, especialmente aqueles que são mais pobres. E o que um rico é extremamente tentado a fazer? Nos seus negócios, nas suas propriedades, ganhar dinheiro dos outros de forma fácil. É por isso então que Jesus está aplicando aqui o não cobiçar com não defraudar ninguém. E qual é a resposta de Jesus, do homem, ao ensino de Jesus? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele estava sendo sincero, meus irmãos. Senão Jesus diria, hipócrita, você não tem cumprido nada disso. Aquele homem estava sendo sincero. Mas ele não poderia estar mais enganado. George Whitefield, certa vez, disse que nós precisamos estar cientes do mal do nosso pecado. O grande problema da humanidade é que os outros são maus, os outros erram, os outros têm pecados e nós não. E quando nós nos convertemos, nós começamos a perceber o mal do nosso pecado. Mas ele disse que também nós precisamos estar cientes do mal da nossa justiça própria. E aquele homem era cheio de justiça própria. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aquele homem, ele declara a sua conformação externa com a lei. Ao dizer que cumpria a lei de Deus,
Aquele homem estava basicamente dizendo como se nós fôssemos crentes hoje. Não, eu não uso drogas, eu não roubo ninguém, eu vou à igreja todos os domingos, eu faço tudo certinho. Então, eu estou dentro, eu sou bom. Mas nós podemos fazer tudo isso e o nosso coração estar longe de Deus. Vejam, aquele homem era sincero em relação à lei diante de Deus. Mas ele estava completamente equivocado ao pensar que, para aproximar-se de Deus, ele deveria cumprir uma série de requisitos. Obedecer aos mandamentos de Deus como algo exterior. Está aqui uma pessoa impura, não irei por ali, porque eu não irei me contaminar, então eu irei guardar a lei. Eu vou guardar o sábado, eu vou guardar os mandamentos. Marcos, ele nos diz então que Jesus amou aquele homem. Ele olhou para ele com amor. Porque aquele homem estava sendo sincero diante de Deus, apesar de equivocado. E com um olhar cheio de compaixão, Jesus diz para ele que faltava apenas uma coisa. A coisa mais importante de todas. Abrir mão de tudo na sua vida e viver completamente para Deus. É isso o que significa a ordem de Jesus para aquele homem vender todos os seus bens, dar aos pobres e segui-lo. Aquele homem exteriormente tinha tudo, ele cumpria a lei, ele era rico, ele fazia aquilo que os outros achavam que o colocaria dentro do reino de Deus. Ele mesmo achava que era bom e digno para entrar no reino de Deus. Mas Jesus disse: faltou uma coisa para você. Abrir mão de tudo e viver de fato para Deus. Meus irmãos, as riquezas daquele homem eram o seu maior amor. E estavam impedindo de amar a Deus acima de todas as coisas. E nós sabemos que esse é o mandamento mais importante. Não é cumprir externamente, mas é no nosso coração amar a Deus acima de todas as coisas. E as riquezas daquele homem estavam impedindo isso. Algo estava faltando ao homem no seu relacionamento com Deus. O Deus do homem rico, o que controlava o seu coração, o que movia a sua vida, eram as suas riquezas. E era isso que Jesus estava querendo mostrar para ele, ao falar para ele vender tudo o que ele tinha e dar o dinheiro aos pobres e então segui-lo. Porque o Deus dele era diferente do único Deus verdadeiro. Ao responder à pergunta do homem rico sobre o futuro, mestre, o que farei para herdar a vida eterna no futuro? Jesus direciona aquele homem para o presente, para agora. Ele precisa fazer algo em relação a Jesus agora. Obedecer à lei não é um substituto para seguir Jesus. Nada que nós façamos é um substituto para seguir a Jesus. Dar dinheiro, cuidar dos pobres, vir à igreja, nada é um substituto para andar com Jesus no caminho do discipulado. Mais importante do que obedecer um conjunto de regras, mais importante do que ser uma boa pessoa, mais importante do que ser um bom cidadão, mais importante do que ser um membro de igreja de carteirinha, é seguir Jesus. Porque a verdadeira obediência à lei só pode ser alcançada no caminho do discipulado, seguindo Jesus. O que Jesus propõe para aquele homem e para nós também é algo completamente radical. Nós temos que abandonar o nosso amor pelas riquezas, pelo dinheiro e seguir Ele, somente Ele, no caminho do discipulado. Porque ao seguir Jesus, aquele homem terá um tesouro no reino dos céus. Jesus está se oferecendo a ele como um substituto. Pegue todas as suas propriedades, venda tudo, dê aos pobres e venha e siga-me. Porque Jesus é mais, Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é mais maravilhoso do que todos os tesouros do mundo. Então ele diz: vá, venda, siga-me, você encontrará um tesouro nos céus. Aquele homem precisava dar tudo o que ele tinha, mas em troca, ele ganharia algo infinitamente melhor. O próprio Jesus no caminho do discipulado. Mas qual é a resposta que o homem dá ao desafio de Jesus? Porque não se enganem, meus irmãos, é um desafio. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e venha e siga-me. Aquele homem fica contrariado com a resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus não afirma a bondade dele.
não afirma a dignidade dele em herdar a vida eterna. E o que ele faz? Ele vai embora, triste. Percebam, ele chegou correndo, se prostrando aos pés de Jesus. Agora ele vai embora, cabisbaixo, com a cabeça baixa e triste. O homem rico abandona Jesus e assim ele abandona a possibilidade da vida eterna, aquilo que ele veio no início, perguntando e buscando. Certa vez, Billy Graham disse o seguinte sobre essa passagem: o jovem rico veio com a pergunta correta para o homem certo e recebeu a resposta correta, mas tomou a decisão errada. De todas as pessoas que vieram até Cristo, esse homem é o único que saiu pior do que chegou. O único que saiu triste e desesperado. Os impuros chegavam e ficavam puros. Os doentes chegavam e ficavam curados. Os endemoniados chegavam e ficavam libertos. Os excitados de salvação chegavam e recebiam consolo. Mas esse homem chegou possuindo tudo e saiu sem nada. Ele foi amado por Jesus, meus irmãos. Jesus olhou para ele com amor, mas mesmo assim, ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Ele veio à pessoa certa. Ele fez a pergunta certa, ele recebeu a resposta correta, mas ele tomou a decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra do que o céu, mais os prazeres transitórios dessa vida do que o reino de Deus. E assim as suas riquezas o impediram, então, de seguir com Cristo no caminho do discipulado. O que nós temos aqui? Talvez você se lembre de Marcos, capítulo 4, onde Jesus ensina uma parábola famosíssima, a parábola do semeador. Nós temos aqui mais uma ilustração real da parábola. A semente foi lançada, mas o engano das riquezas e o cuidado com o mundo veio e sufocou a palavra na vida daquele homem. É por isso que a Escritura nos diz que a avareza, o amor ao dinheiro é idolatria, porque nós substituímos o único Deus verdadeiro por um Deus falso, o dinheiro. Mesmo sem saber, o homem rico era idólatra. Mesmo cumprindo exteriormente os mandamentos de Deus, ele era idólatra no seu coração. Porque mesmo alguém que é aparentemente justo em cumprir a lei pode ser idólatra. Mesmo nós, aparentemente crentes, vindo à igreja, podemos ser idólatras no nosso coração. Essa passagem é um alerta para nós. Bom, talvez, e é a realidade da grande maioria de nós aqui, membros dessa igreja, você pensa que é imune à idolatria em relação ao amor ao dinheiro, à idolatria da avareza, por quê? Não sou rico, então eu sou imune a isso. Mas esse é um completo engano. O amor pelo dinheiro, não necessariamente ter muito dinheiro, é um mal profundamente enraizado no nosso coração, que nos afasta do caminho do discipulado. Você quer uma prova disso? Se Jesus dissesse para você vender tudo o que você tem, por mais que seja pouco, dar aos pobres, o que você faria? Se Jesus aparecesse para você em sonho, ou você ouvisse uma voz audível e dissesse: meu filho, minha filha, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, o que você faria? Você acharia 1000 desculpas. Você procuraria 1000 passagens bíblicas. Você procuraria aconselhamento atrás de aconselhamento para não fazer isso. O amor, aquilo que nós possuímos, ao conforto, a acumular, viver bem e seguro, nos impedem de seguir Jesus no caminho do discipulado. Meus irmãos, os maiores inimigos da fé são a satisfação consigo mesmo e o orgulho. E nada aumenta mais esses pecados do que o dinheiro. Meus irmãos, essa passagem, Jesus não está dizendo que todos nós precisamos vender todos os nossos bens e dar aos pobres para nos tornarmos discípulos dele. Jesus não está dizendo que você precisa vender os seus bens e dar o dinheiro aos pobres para poder segui-lo no caminho do discipulado. Não, ele não está dizendo isso. Ufa! Talvez você dê um suspiro de alívio. Que bom, eu não preciso vender os meus bens.
Mas se você dá um suspiro de alívio ao ouvir isso, essa passagem é para você. Essa passagem fala com você. Porque mesmo não sendo rico, você precisa tomar cuidado com o poder sedutor e destrutivo das riquezas. Sabe? Dar sempre preferência ao trabalho e nunca à comunhão dos santos, mesmo disfarçado de uma ética de trabalho forte. Não ser generoso com os recursos que Deus lhe dá, mesmo disfarçado de poupar para o futuro. Nunca estar contente e desejar sempre mais, mesmo disfarçando, aliás, o consumismo como uma necessidade. Eu preciso comprar isso. Eu preciso daquilo outro. Essas coisas são sinais de que o seu coração está voltado para as riquezas e para a falsa segurança e conforto que elas trazem. Essas coisas impedem você de seguir Jesus no caminho do discipulado. E se você não está trilhando o caminho do discipulado, em confiança e dependência totais, como uma criança, na passagem imediatamente anterior, você está trilhando o caminho da perdição. Não importa o quão bem-sucedido você seja. Não importa o quão feliz você seja no seu casamento. Não importa o quão sua família seja abençoada. Não importa nada. Ou você trilha o caminho do discipulado, ou você está trilhando o caminho da perdição. Então não seja como o homem rico dessa passagem. Rico, porém insatisfeito. Rico, porém enganado. Rico, porém perdido. Ele decidiu não dar aquilo que ele não seria capaz de manter para sempre, as suas riquezas. Uma hora ele perderia, uma hora ele morreria, ela passaria às mãos de outros. Ele decidiu não dar aquilo que ele não seria capaz de manter para sempre, para ganhar aquilo que ele jamais perderia, a vida eterna com Cristo. E nós não sejamos assim. Bom, precisamos avançar. Os meus 2 últimos pontos serão mais breves. Ponto principal 2. Segundo ponto principal. O amor pelas riquezas nos impede de sermos salvos. Versículos 23 e 27. Marcos, ele passa agora do homem rico. Quando o homem rico vai embora, nós não ouvimos mais falar dele. Ele simplesmente vai embora. Agora Marcos passa então do homem rico para os discípulos. Sabe o que isso significa? Que eu e você, discípulos de Cristo, não somos imunes ao perigo das riquezas. Mesmo sendo pobres, de classe média, eu e você não somos libertos do perigo das riquezas. Então Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele aproveita para ensinar a eles como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Isso é assim, meus irmãos, porque é mais fácil confiar no dinheiro. É mais fácil confiar na segurança que o dinheiro dá. É mais fácil depositar a nossa satisfação da nossa alma em coisas que podemos comprar e desfrutar do que no Senhor. Percebam, muitos ricos deixam o dinheiro governar a sua vida em vez de governar sobre ele. E para enfatizar o seu ponto, Jesus diz algo surpreendente aqui. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O camelo, ele era o maior mamífero conhecido na Palestina. E o buraco de uma agulha é uma das coisas mais difíceis de se colocar algo dentro. Não sei se você, como eu, com uma habilidade terrível, vai tentar colocar uma linha de agulha finíssima dentro de um buraco de agulha. Eu não consigo. Muitos de nós não conseguem, porque é difícil fazer isso. Então é impossível para um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E, meus irmãos, durante o longo período da igreja, várias pessoas tentaram criar aqui especulações e teorias a respeito do que Jesus estava dizendo. Alguns até mesmo inventaram uma porta em Jerusalém que se chamava agulha, que os camelos tinham que se abaixar para passar. Não, não é isso. Você já ouviu isso? Esquece disso. Jesus está falando aqui que é impossível um rico entrar no reino dos céus. É exatamente isso. É duro, difícil. Um rico não pode entrar no reino dos céus. Assim como um camelo não passa pelo buraco de uma agulha. Mas não são somente os ricos que são incapazes de entrar no reino de Deus. Jesus, na verdade, ele continua
E ele diz que ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Não importa o quão bom você seja, o quanto você doa para os pobres, o quão religioso você seja, nada disso é capaz de fazer você comparecer diante de Deus no dia do juízo e permanecer de pé. É por isso que Jesus diz que é difícil entrar no reino de Deus. Por quê? Porque as portas que nós pensamos que temos que passar, as coisas que nós pensamos que temos que fazer, são exatamente o contrário daquilo que nós precisamos fazer. Para entrar no reino de Deus, precisamos ser humildes e dependentes como uma criança. E não sair por aí fazendo coisas. Percebam o choque dos discípulos. E eles ficam chocados com isso, meus irmãos. É impossível para o rico entrar no reino de Deus. É difícil para as pessoas serem salvas. Eles ficam chocados. Por quê? Porque na época havia uma crença comum de que se você era rico, você era abençoado por Deus. E você era justo. Talvez hoje também nós temos essa crença. E além disso, os ricos piedosos, eles doavam seu dinheiro para os pobres. Eles sustentavam as sinagogas. Eles enviavam dinheiro para o templo. Eles sustentavam rabis. Eles faziam com que a lei fosse ensinada. Eles contribuíam para a obra de Deus. Eles usavam os seus recursos também para poder cumprir a lei de Deus. De todos os possíveis candidatos na época de Jesus, de alguém que poderia entrar no reino de Deus, os ricos estavam em primeiro lugar em todas as listas. E aquele homem que tinha ido embora era rico. Então ele deveria abençoar muitas pessoas e fazer muitas coisas. E era alguém que cumpria a lei. E os discípulos estão dizendo, então, se ele não pode ser salvo, quem pode? Essa é a perplexidade dos discípulos. Por isso que eles perguntam entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Ah, agora sim, nós temos a pergunta correta e fundamental. Não o que eu posso fazer ou o que eu devo fazer para ser salvo, mas quem pode ser salvo? Os discípulos reconheceram a sua miséria, reconheceram, eles não eram ricos, eles não guardavam a lei, pelo contrário. E eles então perguntam: quem então pode ser salvo? A resposta de Jesus revela a total futilidade dos esforços humanos diante de Deus. Ninguém pode ser salvo. Ninguém pode entrar no reino de Deus por méritos próprios. Nós só podemos entrar por meio da fé, em total dependência dele. Essa é a verdade fundamental. Somente pela fé, somente a justiça de Cristo, somente a graça abundante de Deus, por meio do sangue de Jesus. Só assim nós entramos no reino de Deus. Percebam, a riqueza em si não é condenada por Jesus. Não é errado ser rico. Pelo contrário, nós precisamos de pessoas ricas, crentes que abençoem, que façam o reino de Deus avançar. Mas, mesmo assim, a riqueza não deixa de ser um perigo real para a maioria dos discípulos e também para todos que se aproximam de Jesus. Afinal, as riquezas foram o que pediram aquele homem rico, cheio de propriedades, se tornar um discípulo e de herdar a vida eterna, de fazer a única coisa necessária para a salvação. E não era somente vender os seus bens e dar aos pobres, mas deixar de ser idólatra e confiar somente em Jesus e trilhar o caminho do discipulado. Sem discipulado, não há salvação. O amor ao dinheiro nos impede de trilhar o caminho do discipulado. Mas ele também nos impede de sermos salvos da ira de Deus. Porque sem discipulado, não há salvação. O amor ao dinheiro, meus irmãos, manifestado no consumismo exagerado. Em uma preocupação excessiva em ter o suficiente para o futuro. Uma pensão, uma aposentadoria. Na falta de generosidade. São sintomas que demonstram que nós não estamos trilhando o caminho do discipulado. Que não estamos seguindo Jesus. E que, por consequência, talvez não sejamos salvos como gostamos de pensar que somos. Mas vale ser pobre nesse mundo, não ter tudo o que nós desejamos, não ter todas as experiências que gostaríamos. Reinaldo, tem uma senhora aí na frente. Mas vale
ser pobre nesse mundo, não ter tudo o que nós desejamos, não ter todas as experiências que nós gostaríamos, não ter uma pretensa segurança, não ter aposentadoria, do que não ter Jesus. Mas se nós somos pobres e temos Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. Isso me leva ao meu último ponto. Terceiro ponto principal. Aqueles que andam com Cristo no caminho do discipulado perdem tudo, mas recebem aquilo que realmente importa, a vida eterna. Marcos, ele nos conta que, ao ouvir de Jesus tudo o que acabaram de ouvir, Pedro diz a Jesus: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que ele estava querendo dizer era algo mais ou menos como: ok, e o que será de nós? Nós deixamos tudo e vamos seguir o Senhor. A resposta de Jesus é ainda mais impressionante do que o seu ensino sobre as riquezas. Muitos hoje pregam um evangelho de barganha com Deus. Você dá para receber. Você oferece algo para Deus para receber uma recompensa maior. E o homem continua, então, sendo o centro de todas as coisas. Mas Jesus está nos ensinando que nós precisamos deixar tudo por amor a Ele e por causa do Evangelho. Para trilharmos o caminho do discipulado, a nossa rede essencial de relacionamentos e aliança tem de deixar de ser a prioridade na nossa vida. E a prioridade na nossa vida tem que ser o chamado de Cristo. Não é possível seguir Jesus com muita bagagem. Nós precisamos abrir mão daquilo que nos impede de trilhar o caminho do discipulado. Para o homem rico era o quê? A sua riqueza, a confiança nas suas riquezas. E para você? O que significa seguir Jesus? Do que você precisa abrir mão? O que Jesus pede para você abrir mão para poder segui-lo? Mas não se preocupe, quando nós abrimos mão de algo para seguir Jesus, nós vamos receber 100 vezes mais aquilo que nós abandonamos em favor de Cristo. Mas, meus irmãos, o Evangelho e o discipulado não são uma utopia, não são uma pólice de seguro contra adversidades futuras e atribulações na vida. A vida cristã não é uma sala VIP em uma colônia de férias. O sofrimento faz parte da vida com Deus. E o sofrimento é um megafone de Deus. É um instrumento de aperfeiçoamento do seu povo. Porque a cruz vem antes da coroa. O sofrimento vem antes da recompensa final. Nós entramos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Jesus sabe disso. Ele sabe que aqueles que o seguem serão perseguidos, serão humilhados, serão rejeitados. Deus vê o nosso sofrimento e o nosso sacrifício pelo Evangelho, por Ele. E se nós permanecemos fiéis, Ele nos promete a vida eterna. E as recompensas da vida eterna fazem com que os sacrifícios do discipulado, abrir mão daquilo que nós gostaríamos de manter, pareçam insignificantes em comparação com a bênção, com a graça abundante de Deus, com a vida eterna. Então, ao escolher seguir Jesus, nós vamos perder coisas que nós gostaríamos de guardar, de manter. Nessa passagem, riqueza. Mas nós recebemos em troca coisas que não podemos imaginar. Vida abundante, 100 vezes mais irmãos e irmãs, e assim por diante. Jim Elliot certa vez disse, muito bem, não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo darmos a nossa vida no discipulado para ganharmos a vida eterna. Isso é uma verdade profunda. Aqueles que confiam nas suas riquezas não terão mais nada com o que contar. Aqueles que abrem mão de tudo para seguir Jesus serão fartos e herdarão um mundo por vir e a vida eterna. No reino de Deus, aqueles que são ricos e poderosos nesse mundo serão os últimos. Aqueles que são os primeiros, que ocupam os melhores lugares, que são reconhecidos e servidos, serão
os últimos, mas os necessitados, os que não têm importância, os servos, os discípulos perseguidos, os que abrem mão de tudo por causa de Jesus e do Evangelho, serão os primeiros. E esses recebem a abundante graça de Deus, aqui e na era por vir, a vida eterna. No reino de Deus e na perspectiva da eternidade, o primeiro se torna o último, enquanto o último se torna o primeiro. Para concluirmos, meus irmãos, o que torna possível nós recebermos a vida eterna é o caminho que Jesus estava trilhando. Marcos inicia essa passagem nos lembrando que Jesus estava no seu caminho para Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém, para um monte chamado Calvário. Em Jerusalém, Jesus será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. E ele vai fazer tudo isso por amor de mim e de você, para nos dar algo que jamais conseguiríamos conquistar por nós mesmos, para que possamos ser libertos do nosso amor pelo dinheiro e nos dar a vida eterna. E nós vemos aqui o amor e a bondade de Deus, o único que é bom. E o amor divino triunfa aqui por meio do sacrifício divino de Jesus. Em Cristo, de braços abertos na cruz, nós vemos o amor de Deus manifestado e temos a certeza da bondade de Deus para conosco. Então, que caminho nós vamos escolher trilhar? O caminho do discipulado ou o caminho da perdição? Que você não seja como o homem rico que vai embora triste, porque amava mais as suas riquezas do que a Deus. Que você escolha o caminho do discipulado, que você possa abrir mão daquilo que Jesus pede, que você abra mão para poder segui-lo. Que você receba graça abundante e vida abundante. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.